Paz, pessoas, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Seguimos aí com mais um dia do nosso desafio de leitura bíblica. Hoje que nós estamos no dia 36. Hoje vamos de Êxodo capítulo 36 até o capítulo 38 e Mateus do 23, capítulo 23, do 1 ao 22, versículo do 1 ao 22. Amém? Vamos embora aí para mais uma aventura diante do tabernáculo do Senhor. Pai querido, Deus soberano, nós queremos agradecer pela Tua palavra que nos é entregue mais uma vez, pela liberdade que possuímos, Deus, para lê-la, para estudá-la. Obrigado, Jesus. Que o Senhor mais uma vez esteja conosco aqui, nos orientando. Já gratos por mais esta manhã que o Senhor nos deste. E crendo que os seus ensinamentos vão ficar guardados na nossa mente e também no nosso coração. Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Êxodo capítulo de número 36 vai falar aí da nomeação dos hábeis, os artesãos, né, mais conhecido como artesãos. Então, bora lá. Assim, trabalharam Bezaleel e Aholiabe. Então, lembra lá que a gente falou ontem, né? Sobre os dois que foram nomeados filhos de Israel, né? Descendentes ali de Israel. Um da tribo de Judá e um outro da tribo de Dan. Bezaleel da tribo de Judá e Aholiabe da tribo de Dan. Dois artesãos aí que conhecem do ouro, do bronze, das pedras preciosas, da púrpura. Dois aí responsáveis pela montagem, dois tecelãos aí muito bons. E dobradores aí do ferro, né? Que ouro e outras coisas, né? Tem que entender disso. E aí a palavra fala que assim trabalharam Bezaleel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Então, segundo todas as medidas que nós pegamos lá nos capítulos anteriores, foi montada. Moisés entrega as ofertas do povo. Lembra que todo mundo levou tudo que possuía para poder ofertar. No 35 a gente falou, né? Que cada um ali separou a sua oferta para que aquele templo fosse construído. E aí vai dizer: Moisés chamou Bezaleel e Aholiabe, e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu de se chegar à obra para fazê-la. Todos que estavam dispostos para fazer aquela tarefa monumental. Homens talentosos, homens bons de execução de projetos, todos ali nomeados com suas habilidades e sua obediência, sua disposição ali para fazer o serviço. Estes estabeleceram de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse.
Então ordenou Moisés. A ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se havia fazer e ainda sobejava. Então todo mundo ali cooperou para que aquela obra fosse feita, né? Aquela obra monumental, e entregou aí as suas ofertas e com isso até sobejou, né? Foi até a mais do que eles haviam pedido. Assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram um tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura, carmesim, com querubins de obra de artista os fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. Então aqui a gente vai ver que as cortinas elas tinham o mesmo tamanho. Deixa eu ver se eu acho aqui a referência das cortinas da metragem. Não tem, não. 5 cortinas eram ligadas uma à outra. E as 5 também ligadas uma à outra. Fizeram lançadas de estofo azul na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. Então essas cortinas aí tinham o papel de criar uma atmosfera aí de santidade lá no tabernáculo, né? O elemento crucial aí era a divisória dos cômodos, essas cortinas. 50 lançadas fizeram e 50 na outra cortina. Na extremidade do segundo agrupamento, as lançadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouros, os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de peles de cabra cortinas para servirem na tenda onde o tabernáculo, sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. Fizeram 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de pele de carneiro 30 de vermelho, uma coberta para a tenda, e outra coberta de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Então, assim, a pele de carneiro aqui funcionava aí quase que como um tapete, né? Quando chove aí o pelo, ele se expande e manteria a umidade do lado de fora. Deixa eu ver onde eu parei, perdi. A pele de carneiro não era para tapete, a pele de carneiro era para cobrir a tenda, tá? Manter aí refrigerada e protegida da umidade. 22. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fizeram
em todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul, e fizeram também 40 bases de prata, debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua, para os seus 2 encaixes. Debaixo de outra tábua, para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas de ouro do tabernáculo para o lado norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, os quais por baixo estavam separados, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Então, assim, mostra aqui que tinha sustentação, né? O piso, né? Várias tábuas aí na construção, né? Essas madeiras aí com durabilidade, com resistência, né? Mostra aí solidez na habitação do templo do Senhor, confiabilidade, né? Essa madeira de acácia é uma madeira muito nobre, uma madeira muito boa, e ainda coberta de ouro. Então mostrava aí o resplendor desse tabernáculo, né? A presença de Deus ali era real, não só pelos materiais utilizados, mas pela complexibilidade e pela riqueza de detalhes ali naquele lugar. Então, tinham 2 lugares, o lugar santo e o santo dos santos. E aí uma cortina de linho fino torcido, bordada com querubins, separava aí as 2 áreas. O santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano, tendo uma ideia de como que era a presença de Deus. E se ele entrasse e não tivesse em santidade, ele poderia morrer, porque ele entrava para poder fazer a expiação do pecado do povo. Mas se assim o povo não tivesse, se o sumo sacerdote não tivesse separado, tivesse em pecado, ele poderia morrer ali naquele lugar. A gente está falando dos móveis sagrados, né? Parei no 31. Fizeram também travessa de madeira de acácia, 5 para tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para a tábua do outro lado do tabernáculo, e as 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, uma eternidade a outra. Cobriam de ouro as tábuas, de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas. As cobriram também de ouro, as travessas fizeram. Fizeram também o véu de estofa azul, púrpura e carmesim e linho fino, retorcido, com querubins. E fizeram da obra de artista. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteio de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido, obra de bordador.
E as 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro. Mas as 5 bases eram de bronze. A diferença de material aí para poder usar na confecção. A parte de cima era de ouro, né? Agora a parte de baixo, as bases de bronze. Aí a gente tá falando da porta da tenda. Muito, eu tô cansada. Capítulo de número 37. Vai continuar dizendo sobre as partes do templo sendo construídas, né? Fez também Bezaleel a arca de madeira de acácia, de 2 côvados, de 1 côvado e meio de largura, de 1 côvado e meio de altura. Então, ele inicia a construção aí do altar, de acordo com as especificações ali que o Senhor havia deixado para ele. De ouro puro, cobriu por dentro, por fora, cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado, 2 argolas no outro. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas ao lado da arca, para se levar por meio deles a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro, e 2 côvados e meio era seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batido os fez, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. Uma só peça com o propiciatório fez os querubins, nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma à outra, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro cobriu e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Onde eu tô? Então aqui a gente fez as feituras do altar, a riqueza dos materiais, e agora a gente está falando sobre o candelabro. Agora vamos para o altar do holocausto. Fez também a madeira de acácia e tinha o comprimento de 2 côvados de largura e 1 côvado de altura e 1 côvado e meio. De ouro puro cobriu e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor da largura de 4 dedos e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos, que estavam nos seus 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que havia de estar sobre a mesa, e os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e os seus taletos e as suas taças que serviam de oferecer libações. Agora, a pia de bronze. Fez também um candelabro de ouro puro, de ouro batido fez. Aqui é o candelabro. E seu pedestal. Será que eu tô com a referência errada? Deixa eu ver. Não, tá marcado 37. E suas hastes, e seus chifres, e suas maçanetas, e suas flores, formaram com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 de um lado, 3 de outro.
Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta com formato de uma maçaneta e uma flor, 3 cálices em formato de amêndoa, na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas. Com suas maçanetas e suas flores, havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo, tudo era de uma só peça. A obra batida de ouro puro também lhe fez 7 lâmpadas. As suas espevitadeiras, os seus apagadores, eram de ouro puro. De um talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Aí sim, agora o candelabro, né? Agora o 25, o meu tá marcado aqui. Resumo das conquistas de Bezaleel. Fez de madeira de acácia o altar. Agora o altar com os utensílios. O meu não sei não, está marcado errado. Os utensílios. Tinha um côvado de comprimento e um de largura. Era quadrado e 2 de altura de chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro cobriu a parte superior, as partes ao redor e os chifres. Lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro, debaixo da bordadura de ambos os lados as fez. Nelas se meteram os varais para se levar ao altar. Madeira de acácia fez os varais e as cobriu de ouro. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático da obra de perfumista. Essa minha tá marcada errada, esse daqui. Confecção do altar de bronze. Está certo. O 37 meu aqui tá marcado como se fosse o 38. Então agora seguimos para o 38, o último de Êxodo hoje. Fez o altar, agora a gente está fazendo o altar de bronze. Fez também o altar de holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento, e de 5 de largura era o quadrado do altar. E de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, aos quais formavam uma só peça, com um altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos os seus utensílios de bronze os fez. Os acessórios aqui, né? Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede de rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para neles se meterem os varais. Fez os varais à medida de acácia e os cobriu de bronze. Fez os varais na argola de um e de outro lado do altar. Para ser levado, oco de tábuas fez. Então, com varas, para que seja fácil o transporte, o manuseio.
Agora, a pia de bronze. Fez também a pia de bronze com seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Fez o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino, retorcido, com 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos da coluna e as suas vergas eram de prata. De igual modo que o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. Para o lado ocidental havia cortinas de 50 côvados, e suas cortinas eram 10, e suas bases 10. E os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Aqui as partes, as atribuições aqui do tabernáculo. Onde eu parei? 13. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da entrada eram de 20 côvados. Suas cortinas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. A enumeração das coisas dos tabernáculos, Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram de 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Queria ver quanto que é de ouro. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha referência. Vamos ver se eu acho. As contribuições. Ouro, prata e muita abundância. Não tem as medidas. Que triste. Queria saber quanto que era. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.770 ciclos e 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.540. Olha só.
muita coisa. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. Dos 1775 ciclos, fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e lhe fez as vergas. O bronze das ofertas foram 70 talentos e 2, e 400 ciclos. Dele fez as bases da porta, da tenda da congregação, e o altar de bronze, e sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar. Fui olhar aqui embaixo da mesa, perdi onde eu estava. Perdi onde eu estava, gente. 2000, descobriu as cabeças, o bronze. Dele fez da tenda da congregação do 30 para frente. E o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Hoje aqui até o 38, no Gênesis, né? Então aqui todas as coisas foram produzidas, algumas, né? A gente vai continuar no 39, falando da confecção das peças, né? Completando aí os utensílios. Mas, especificadamente, como foi passadas as metragens, foi produzido. E tudo aquilo que foi ofertado foi utilizado aqui nesse templo, né? Era um templo muito luxuoso, muito bonito, né? Ali muitos recursos, muitas contribuições, e para que a obra fosse feita mais linda possível, para poder representar aí o sagrado, representar a presença de Deus, ter esses fundamentos aí esses preparos para adoração, né? Tudo aí muito lindo, muito bonito. Cada um pôde doar e contribuir para essa formação desse lugar. Agora a gente vai de Mateus, capítulo de número 23, do 1 aí em diante. Mateus 23, do 1 até o 22 hoje, né? Então, ontem nós falamos ali a respeito de Jesus sendo interrogado aí pelos fariseus, né? Pelos intérpretes da lei, querendo questionar Jesus e achar um erro em Jesus. Um jeito que ele caísse ali, né? E questionar a respeito da morte, da ressurreição, sobre o maior mandamento, que ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. E ele também comentou que ele era da descendência de Davi. Então ele sim era o Cristo, porque a descendência valia muito mais do que todos os milagres ali. No sentido em comprovar de que ele vinha da mesma linhagem, era uma linhagem real, né? A linhagem do rei Davi, tá? Mas claro que os milagres têm o seu peso também no ministério de Davi, de Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 23, do 1 em diante. Ele vai continuar aí advertindo os religiosos. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai por tudo quanto eles vos disser, porém não os imiteis,
nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então não adianta você viver um evangelho só dizendo que você faz algo, se você de fato não faz. Pregar sobre algo e fazer é algo bem diferente. Deus espera que nós cumpramos aí aquilo que nós falamos que fazemos, né? Não adianta só falar da boca para fora e não fazer. Falo que os fariseus, eles estão fartos e pesados e difíceis de carregar. Eles possuem fardos pesados, atam fardos, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Então aí, a respeito da hipocrisia, né? Hipócritas. Vocês têm fardos para carregar, mas vocês mesmos não querem carregar. Vocês fingem que ele não está sobre os seus ombros, né? O líder, ele tinha que ser assim como tem que ser hoje. Alguém com retidão, com justiça, alguém aí que realmente pratica os ensinamentos. Mas infelizmente nesse período aqui, Jesus viu que as pessoas, elas não tinham, talvez até a devoção ali das orações, mas eles não vivenciavam, não tinham compaixão com as outras pessoas, não pregavam o amor, mas não praticavam, melhor dizendo assim. E o verso 5: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de ser vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Então, a roupa do sacerdote, ela possuía as franjas que ajudava ele a lembrar ali dos mandamentos. Toda vez que ele orava, ele colocava as mãos para lembrar de cada parte, né? E não esquecer nenhuma delas diante das orações. E aqui, né, Deus, a gente sabe que ele examina os corações e não simplesmente aí o ato de fazer só para o povo ver. Aí fala, amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestre pelo homem. Então aqui mostra que eles enfatizavam mais a questão das pessoas verem eles fazendo algo do que de fato fazer, né? Fala que eles estavam sentados nos melhores lugares, estavam nas melhores festas, né? Mas como é que estava o coração? Né? Estava nessas coisas, né? No reconhecimento, na grandeza, né? Mostra egoísmo, mostra a ambição dos sacerdotes. Fala, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então aqui ele fala para a gente chamar um ao outro de irmão. E diz mais, e ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamado guias, porque um só é vosso guia e Cristo. Não pode falar guia, ô Jesus. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Então aqui mostra que Jesus enfatiza a retidão, estar rendido diante das pessoas, né? As pessoas hoje têm alguma dificuldade, mas ainda entendem melhor. Tem pessoas que têm o coração duro mesmo e se fecham até para o auxílio, para a compaixão com as outras pessoas. E continua, né? Nem sereis guiados. Já li. 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Humildade, autenticidade, era isso que ele queria deles. Verso 13. Condenação dos líderes religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as causas das suas viúvas, e porque a justiça fazia longas orações. Por isto sofreríeis nos dias, escribas. Deixa eu voltar. Escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, os tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então, aquele que não tem um coração humilde, né, aquele que não se humilha, as portas dos céus estarão fechadas para ele, né? Não se pode também negligenciar a fé diante das outras pessoas. Agora, falei na condenação dos líderes religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixar os outros entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para a justiça fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito severo. Então aqui Jesus, né? Ele não hesita em condenar as práticas dos líderes religiosos, né? Ele aponta as falhas dos líderes religiosos, mostra aí a sua indignação e fala, ai de vós, né? Lamentando aí e repreendendo aqueles líderes. Fala também dos detalhes da lei, que eles negligenciam os princípios da lei, misericórdia, a fé, e eles guiam o povo, mas guiam como se eles mesmos sejam cegos. Que adianta você liderar se está conduzindo eles para a escuridão? Então, assim Deus não gosta, Deus não se agrada. Então, ele pede para nós o que? Arrependimento. Tem que ser prioridade. Se afastar da hipocrisia, da opressão, ter um coração aí com fé, com amor ao próximo e em busca da sua justiça. Aí eu acabei lendo aqui a parte do cego, né? Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, assim é nada, mas se alguém jurar pelo outro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isto é nada, porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E aí, nessa circunstância, tem alguém que seja maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Então aqui ele fala mais uma vez, né? Questão da espiritualidade. Devemos estar atentos para não cair nas armadilhas da aparência, mas sim buscarmos uma fé genuína e autêntica, que traduz justiça. Fique ligado, fique ligado. Não se preocupe com a aparência, mas
se preocupe com uma transformação verdadeira do seu coração. Amém? O seu interior mesmo, de fato. As regras estão aí, mas e o seu interior? Você tem cuidado dele para você poder cuidar dos outros? Essa aí é a questão que Deus aborda. Até aqui. Amém. Hoje eu tô muito cansada, gente. Então, sejamos exemplo, não sejamos hipócritas, não sejamos fariseus aí, escribas. Não julguemos o que Jesus estava fazendo, sendo que nós mesmos não estamos fazendo. Antes de você olhar para quem está do seu lado, olhe para si mesmo. Amém? Seja referência, seja luz, seja sal. Amém? Vamos orar então. Pai, nós queremos agradecer mais uma vez por esse momento de oração, de leitura. Nós compreendemos um pouco mais sobre a questão do altar nesta manhã. O Senhor falou a respeito de todas as medidas e os teus filhos que teceram, bordaram e dobraram o ferro conforme a tua vontade. E ao fim, eu queria verificar a possibilidade do Senhor nos ajudar a não sermos hipócritas, a não simplesmente falarmos da boca para fora, mas realmente ter o nosso coração voltado para Ti, realmente ser um exemplo, como eu falei, né? Ser uma pessoa de referência para as demais, auxiliar mesmo e amparar cada um dos Teus filhos, porque assim o Senhor deixou nas Escrituras. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Tenhamos prazer em servir a Cristo. Saiba você que fazemos isso voluntariamente diante de Deus. Pedimos também pelo nosso dia de trabalho, que seja um dia maravilhoso na Tua presença. Ora os nossos filhos, os nossos esposos, as nossas esposas, cada um deles. Assim nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? É isso. Finalizamos aí mais um dia na leitura bíblica. Espero até amanhã. Beijo.